E aí, galerinha, beleza? Cassiano Neves aqui, direto do canal Programador Tech. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo super importante para as nossas APIs. Nossas APIs de tarefa, usuário, elas estão 100% desprotegidas. Qualquer usuário que fazer uma requisição para dentro dela, tanto de usuário, tanto de tarefa, tanto de busca CEP, vai conseguir fazer essa requisição tranquilamente. Porém, isso não é comum. A gente tem que sempre proteger as nossas APIs para só ter acesso a determinada informação da nossa API quem de fato tiver uma autorização. E nesse vídeo você vai aprender a criar esse token de autorização para acessar de fato essas APIs. Mas, primeiramente, pessoal, antes da gente criar aqui o nosso token, antes da gente aprender tudo isso, eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, acione o sininho para você estar 100% conectado aqui com os nossos vídeos, para o YouTube entender que você quer receber notificações dos nossos vídeos. E já mete um dedão no like, compartilha com a comunidade e bora programar! Então bora lá, pessoal. Antes de mais nada aqui, vamos entender um pouquinho dessa proteção que a gente vai utilizar aqui nas nossas API. A gente vai proteger utilizando aqui a autenticação JWT. O que é um JWT? Bom, o JWT basicamente é um tipo de padrão de retorno de um token para proteger a nossa API, onde dentro desse JWT, que é o nosso token, ele possui três formas. Ele possui o header, o payload e a assinatura, sendo que o header é o tipo do token que a gente está utilizando, por exemplo, o algoritmo que esse token está sendo utilizado. O payload são os dados adicionais, ou seja, dentro de um token você pode colocar várias informações para dentro dele, por exemplo, nome, o e-mail e outras características de um determinado usuário para dentro daquele token. Então, por exemplo, dentro de um sistema, você pode, no momento de gerar esse token, você pode pegar todos os dados cadastrais de um usuário, as permissões que esse usuário tem e armazenar dentro desse token, para você não ter que ficar buscando toda vez essas informações direto de um banco de dados. Você, uma vez que gerou esse token de autorização, ele é válido por um determinado tempo e enquanto ele for válido, você vai conseguir tanto dar acesso para ele estar acessando suas APIs, tanto consegue recuperar esses dados através do token, porque ele fica nesse carinha chamado payload, tá? Que são os dados adicionais dentro de um token. E por fim a gente tem a assinatura. Essa assinatura é onde ele protege de fato o seu token. É onde fica toda a parte de criptografia, onde ele só vai conseguir desbloquear esse token, só vai ter de fato acesso a esse token, descriptografar esse token através de uma chave secreta que a gente usa na hora de criar esse JWT. Mas como tudo isso funciona? Basicamente, a gente vai ter uma outra API aqui, um outro endpoint que a gente vai precisar criar, e esse endpoint ele vai ser livre, aberto, tá? Esse não vai ter autenticação, porque esse vai ser um endpoint específico para gerar autenticação, para gerar um token de autenticação. E esse endpoint, por exemplo, ele vai receber um login e uma senha. Através desse login e senha, você vai estar permitindo esse usuário acessar outras partes do seu sistema, outras partes da sua API, através de um login. E aqui, por exemplo, ele vai logar informando o e-mail e a senha dele. Ele conseguindo colocar o e-mail e senha correta para dentro do sistema, ele vai conseguir ir lá no banco de dados, fazer essa requisição, ver que o registro existe e vai gerar um token JWT. Vamos ver isso na prática como funciona. Vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. E o meu Visual Studio já está aberto aqui. Eu vou entrar no sistema de tarefas. Ou seja, eu vou reutilizar o nosso sistema de tarefas que a gente já fez nas nossas aulas passadas para a gente proteger essas APIs. Se você caiu nesse vídeo direto para aprender apenas geração de token JWT, não vai te atrapalhar, porém você precisa ter já alguma API para você proteger. Podemos abrir ele. E o que acontece? O nosso sistema aqui, a gente já tem uma tabela para armazenar o usuário e outra tabela para armazenar as tarefas. Eu não vou
me preocupar aqui em buscar o usuário direto do banco de dados. Por quê? Isso vocês podem estar fazendo como uma lição aí, depois de aprender a fazer a geração de um token JWT. O que eu vou fazer aqui é basicamente buscar um usuário em memória, fictício, que eu vou criar aqui uma admin, e se ele encontrar esse usuário e senha, a gente vai gerar um token JWT. Porém, você pode aprimorar isso fazendo a busca direto do banco de dados, que eu já ensinei bastante aqui no curso. Só que para a gente fazer essa aula um pouco mais rápida, a gente não vai buscar essas informações do banco de dados. Então vamos aqui em Solution Explorer, e o primeiro ponto que a gente vai ter que fazer é a nossa model, que vai receber o login e a senha para a gente logar no sistema. Então vamos em Models, criar aqui uma nova model, New Item, e o nome dessa model aqui podemos dar o nome de Login Model. Login Model. E quais informações a gente vai ter dentro da nossa Login Model? A gente vai ter duas informações bem simples, duas propriedades. String, pode ser nulo, login, string, nulo, senha. Vou colocar no lugar de password, deixar em português aqui, senha. Bacana, podemos fechar aqui o nosso login model. Próximo passo, a gente vai precisar de instalar as bibliotecas para auxiliar na geração do nosso token JWT. Então a gente vai em Solution Explorer, botão direito do mouse em Sistema de Tarefas, Management no Get Packets. Quais são as bibliotecas que a gente vai utilizar? Vamos aqui em Browser para a gente buscar as bibliotecas. E a gente vai buscar pela biblioteca Authentication JWT. Então é só digitar aí authentication.jwt. Quando você digitar, ele já vai aparecer algumas informações. E quais informações a gente de fato vai utilizar? Essa daqui da Microsoft. Microsoft.ASP.NET Core.authentication.jwt. E aqui você tem que prestar bastante atenção. Você precisa ver qual é a versão do seu projeto, qual é a versão do .NET Core dele. No meu caso aqui eu estou com a versão 6.0. Aqui ele já veio com a versão 8.0, que é a do atual do momento. Se você já está com a versão 7, 8 instalada e utilizando no seu projeto, você pode usar a versão que está do seu projeto. Então, se você está utilizando a 7.0, você vai instalar aqui o JWT 7.0 para frente. Se você está na 6 como eu, você tem que vir aqui e selecionar a versão do JWT 6.0, tá certo? Agora, se você já está mais para frente aí, não tem problema, pode utilizar a 7, a 8, dependendo da versão do seu .NET aí. Então, clica em Install, Apply, aceitar. E boa. Se a gente clicar aqui, ele está instalando, beleza, instalado com sucesso, porém ele está falando, ó, você está na versão 6.0 e a versão atual é a 8.2, não tem problema. Para a gente aqui não tem problema algum, porém se você estiver com a versão mais atualizada aí do seu projeto, você pode facilmente colocar a versão que você bem entender. Por exemplo, o nosso aqui, ó, se eu clicar no nosso sistema de tarefas Properties, a gente vai entender aqui que a gente está na versão 6.0 do .NET. Bacana? Então aqui agora em Browser vamos instalar mais uma ferramenta só para finalizar, que vai ser o tokens.jwt. Então você vai digitar aí no browser tokens.jwt. E vai ser essa aqui que a gente vai utilizar. System.identitymodel.token.jwt. Essa daqui você pode utilizar a última versão, não tem problema, independente ali da versão que você está, ela vai funcionar. Então se está na 6.0, ela vai funcionar, se está na 8, ela vai funcionar essa 7 aqui tranquilamente. Então só clicar em Install, Apply, já foi instalada com sucesso. Bacana, já temos as duas ferramentas aqui para a gente gerar de fato o nosso token. Mas antes da gente gerar o token, vamos dar um play aqui na nossa API e vamos entender o seguinte, ó, como que vai funcionar o processo de autenticação. Então, como está aqui o nosso projeto? Ó, o nosso projeto tem aqui os nossos endpoints,
o CEP, tarefa e usuário. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui uma tarefa, vou executar. Ele foi, buscou a tarefa sem a gente passar nada, sem nenhum tipo de autorização, ou seja, isso aqui, se estiver publicado na internet, todo mundo teria acesso, tá certo? O primeiro processo aqui é proteger essa API. Como que a gente já vai proteger de quando a gente tentar bater aqui, ele vai dar um erro 401, que é não autorizado. Como que a gente já vai fazer isso? Basicamente, podemos fechar aqui. Basicamente, vamos nas nossas controllers. Então, controller, vamos na de tarefa. Então, bem em cima aqui da nossa controller, na nossa rota, a gente pode proteger a nossa controller como um toda ou proteger nossos endpoints. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em cima authorize, aí a gente tem um authorize do refit e o authorize do ASP.NET Core Authorization. A gente vai utilizar isso aqui, ASP.NET Core Authorization, tá? Ele deu o using aqui do ASP.NET Core Authorization. O que vai acontecer? A partir do momento que a gente coloca esse authorize, qualquer rota aqui, ó, tanto para listar todos, ou buscar por ID, ou cadastrar, passa a ser protegida e não vai conseguir mais acessar, a não ser quando você informar um token para dentro dessa aplicação. Agora, se você quer proteger apenas algumas rotas, aí você pode vir e colocar o authorize somente nas rotas que você quer deixar protegida. Eu super recomendo você proteger todas as rotas aqui. Então, authorize, podemos salvar aqui nossa tarefa e dar um play aqui, ó. Dessa forma, vamos tentar agora fazer qualquer chamada aqui para dentro da nossa API de tarefa. Executar. Ele vai dar um erro 500. Por quê? Ó, ele vai informar No Authentication Schema especificado, ou seja, nenhum tipo de autenticação foi especificado aqui para passar a utilizar. Por quê? Falta mais algumas configurações para a gente fazer a configuração aqui da nossa autorização das APIs. Então vamos fechar aqui. Podemos agora vir em Solution Explorer, em Program.cs. Vai ser aqui onde a gente vai fazer a primeira configuração aqui da nossa API. Logo aqui no final da nossa Program.cs, vamos perceber que a gente tem aqui um app Using Authorization. A gente vai precisar utilizar mais um agora que é chamado app Use Authentication. E o primeiro a ser informado tem que ser o Use Authentication para depois vir o Use Authorization, tá certo? Então, app. Se você colocar fora de ordem, ele não vai funcionar. Então, app.use Authentication. Usa a nossa autenticação. Então, ele tem que estar primeiro o Use Authentication, depois Use Authorization. Então, a gente tem que fazer exatamente da forma que está aqui. App Use Authentication e app Use Authorization. E tem mais algumas configurações para a gente fazer, que vai ser as configurações do nosso token de fato. Só que todo token, ele existe uma chave privada, uma chave de proteção para esse token. Então a gente já vai criar logo essa chave, porque ela é uma chave secreta e através dessa chave você vai conseguir desbloquear esse token. Então por isso que essa chave tem que ser muito importante e secreta e não está acessível facilmente para ninguém, somente para a aplicação. Então aqui, ó, eu vou criar uma variável bem aqui em cima, depois do nosso método, uma variável string. Eu vou dar o nome dela de chave secreta. Vamos colocar em branco aqui por enquanto. E quais são as informações que a gente vai colocar como chave secreta aqui? A gente pode gerar um guide, por exemplo. Então, podemos abrir aqui o Google. E aqui no Google pode colocar um new guide online. Logo nesse site Free Online Guide Generator, ele vai gerar um guide. Então, generate some guides. Então, copia esse guide que foi gerado e cola como sua chave secreta. Ou seja, se alguém tiver essa chave secreta aqui, ela consegue acessar de fato seu token. Porém, ninguém na face da Terra vai conseguir acessar essa chave secreta. Olha o tamanho dessa chave secreta, embaralhada aqui. Muito difícil alguém conseguir acessar isso. Somente se alguém fornecer de fato essa chave
para alguém e essa pessoa vai conseguir acessar seu token. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai de fato fazer as configurações do nosso JWT. Logo aqui embaixo do nosso Builder Service, onde a gente configurou o nosso VSApp, antes do nosso Builder, do app.builder, a gente vai chamar o builder.services.add authentication. Dentro desse authentication, eu vou colocar o options. Abrir e fechar aqui. E aqui a gente vai fazer todas as configurações da nossa option. Option.default authentication schema. Então, qual que vai ser o esquema default de autenticação? Vai ser o JWT bear default.authentication schema. Próxima configuração, options.default change schema é igual a JWT defaults.authentication schema também. E aqui, vamos tirar nosso ponto e vírgula, vamos dar um ponto add JWT bear, abre e fecha, ponto e vírgula. Aqui dentro a gente vai criar outro options. Então, options, abre e fecha, chave. E aqui dentro de option, a gente vai colocar option.token validation parameters é igual a new. Instancia o nosso token validation parameters. E dentro aqui do nosso token validation parameters, a gente vai ter alguns atributos para ser preenchido. Por exemplo, validation ensure, vou colocar como true, e eu já explico. Validation audience, como true também. Validate lifetime. Validation ensure signal key. Aí aqui a gente vai colocar o nosso validation ensure. E aqui a gente vai colocar o nome, por exemplo, sua empresa. E já eu explico tudo isso aqui. Vou colocar o validation audience igual sua aplicação. Aqui a gente vai passar a nossa chave, então ensure sign-in key é igual a new. Então aqui a gente instancia nosso Symmetric Secret Key. E aqui dentro a gente vai chamar o nosso encode.utf8.getBytes. E dentro desse cara a gente vai chamar o nosso chave secreta lá em cima. Opa, ele não está achando. Nossa chave secreta, pessoal, essa classe aqui, esse método é estático, então a gente precisa ter esse chave secreta aqui dentro, por exemplo. Então vamos colocar ele dentro aqui do nosso método main. Chave secreta, chave secreta. Show de bola. Então aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está falando que ele tem que validar o ensure, a audiência. Aqui a gente está falando que o validation lifetime é igual a true, ou seja, o token ele tem um tempo de expiração e quando esse tempo de expiração acabar, ele vai dar automaticamente inválido. Então, isso aqui tem que estar como true, senão ele não vai fazer essa validação para a gente. Aqui, a gente está falando que vai usar uma chave secreta, que é essa daqui embaixo. E aqui são as configurações do nosso Validate Ensure e audiência. O que acontece? Aqui eu coloquei o nome sua underline empresa, sua underline aplicação. Por quê? Quando a gente gerar um token, no momento de gerar esse token você vai ter que informar também qual que é o ensure e a audiência dele. Então a aplicação vai validar se ele ainda está válido, o tempo de expiração desse token. Ele vai verificar se o ensure e a audiência são exatamente os que estão escritos aqui e se a chave secreta está correta. Se tudo isso estiver correto, você está autorizado a acessar na aplicação. Se não estiver, ele vai trazer um erro 401 falando não tem autorização. E vamos dar um play na nossa aplicação e vamos ver o que já está aparecendo lá para a gente. Beleza? Subiu aqui nossa aplicação. Vamos aqui em tarefa
e vamos executar aqui a nossa busca da tarefa. Olha só o que apareceu, gente. 401, ou seja, não autorizado. Você não é autorizado a buscar uma tarefa e a cadastrar uma tarefa. Vamos fazer aqui o teste. Colocar aqui qualquer coisa, dar um salvar. 401 também, ou seja, a gente travou toda a API de tarefa. Vamos buscar aqui um usuário. Buscar usuário. Buscou com sucesso. Por quê? Porque a gente não utilizou o authorize dentro do usuário. Então vamos bloquear todo o nosso endpoint aqui. Vamos fechar nossa program. Vamos aqui agora no usuário e vamos colocar também um atributo authorize. O nosso authorize aqui do ASP.NET Core Authentication. Vamos fechar aqui. Vamos bloquear também o nosso CEP. Só vai conseguir bater aqui para buscar o CEP quem de fato estiver autorizado. Então, authorize. Show de bola. Agora que a gente já protegeu todas as nossas APIs, como que a gente vai gerar esse token? A gente vai criar uma nova controller. Então, botão direito do mouse, add controller, do tipo API, API empty, add. Eu vou dar o nome de conta controller. E aqui dentro dessa controller, a gente vai criar o nosso HTTP post. Então, HTTP post vai ser o nosso endpoint aqui. Ele vai ser um public e action result login. Dentro aqui do nosso login, a gente vai receber via body, então from body, login model, a nossa model de login. E aqui a gente vai fazer a seguinte verificação: se login ponto, o nosso atributo login for igual a admin e o nosso login ponto senha for igual a admin, então eu vou retornar um OK aqui, falando que deu tudo certinho. E dentro desse OK, o que eu vou fazer? Eu vou dar um new e vou retornar aqui um token para ele. Então, XPTO. Então, aqui é como se fosse o token para dentro da nossa aplicação. Eu vou colocar aqui token é igual a XPTO. Se ele não conseguir gerar esse token, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return bad request, retornando uma mensagem new mensagem é igual, e aqui dentro a gente vai colocar a mensagem: credenciais inválidas. Verifique seu nome de usuário e senha. Então a mensagem vai ser: credenciais inválidas, por favor verifique seu nome de usuário e senha. Bacana. Podemos dar um play aqui na nossa aplicação e fazer um teste. O que vai acontecer aqui? Se a gente vir aqui, agora tem um novo endpoint, que é o endpoint de conta, para ele gerar aqui de fato o nosso token. Aqui em tryout eu vou colocar admin e a senha 123. O que vai acontecer? Ele deu aqui um erro 400 com a mensagem: credenciais inválidas, por favor verifique seu nome de usuário e senha. Bacana. E agora se a gente colocar a senha admin, que é o que a gente colocou, ele deu aqui o nosso token XPTO. Porém não é isso que a gente quer, né? A gente quer de fato gerar um token válido para a nossa API funcionar aqui. Tanto a tarefa, o usuário e assim por diante. Como que a gente vai fazer? Lembrando que aqui a gente está buscando um login fictício. Aqui você depois pode melhorar para buscar esse login no seu banco de dados, tá certo? Então aqui embaixo mesmo eu vou criar um método private que vai retornar uma string e o nome do método vai ser gerar token JWT. Bacana. Então esse método aqui a gente tem que fazer o quê? Para gerar esse token JWT, a gente precisa saber a chave secreta. Ou seja, lá dentro da nossa program, a gente
colocou uma chave secreta para ser validada no token JWT. Então, aqui na geração do token, ele tem que gerar o token baseado nessa chave secreta. Então, chave secreta é igual exatamente a nossa chave secreta. Vamos criar aqui uma outra variável, agora de fato, que vai ser a nossa key, é igual a new symmetric secret key. E aqui dentro, a gente vai chamar o nosso encode, ponto UTF-8, ponto getBytes, passando a nossa chave secreta. Então aqui a gente criou nossa key, que é a nossa chave. Vou colocar como chave. Eu tenho a minha chave secreta, onde eu criei uma chave criptografada aqui usando o nosso secret key. Bacana? Aqui a gente vai criar as credenciais. Então, var credencial é igual a new sign-in credentials. Sign-in credentials, onde a gente vai passar a nossa chave, vírgula, o nosso secret type algoritmos ponto hash 256. O que é isso aqui, ó? Eu estou falando que a minha chave secreta é essa. Eu estou criando uma credencial informando a nossa chave, falando o tipo de algoritmo que a gente está utilizando para gerar o nosso token. Então, voltando aqui no nosso PPT rapidinho, lembra que eu deixei bem claro que a gente tem o header, payload e assinatura. Assinatura, a gente está criando aqui a nossa assinatura e o header a gente está criando exatamente agora. Aqui, ó, credencial. Qual é a nossa chave e qual é o tipo do header que a gente está utilizando? Que é um tipo de segurança, um algoritmo SHA-256. Bacana. Agora que a gente tem a nossa credencial, vamos criar aqui o nosso token. Então, var token é igual a new JWT secret token. Dentro aqui do nosso construtor do nosso JWT, a gente tem algumas informações para a gente preencher. Por exemplo, o Ensure, temos o audiência, claims, expires, vai ser um datetime aqui, datetime.now add hours, 1 hora. Daqui a pouco eu vou explicar tudo isso para vocês. E tem aqui o nosso sign-in credential. O nosso sign-in credential vai receber aqui as nossas credenciais. Bacana. Vamos indentar aqui o nosso código para ficar bonitinho. E agora aqui, por fim, a gente tem que fazer o quê? Dar um return new JWT security token handler. Ou seja, o nosso gerador de token. Ponto write token. Escreva o token. Então, aqui ele vai gerar o nosso token em cima desses parâmetros. Porém, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece? O que é o Ensure e o audiência aqui? Lembra que na hora de gerar aqui toda a configuração, a gente deu o nome da nossa Ensure e da nossa audiência? O mesmo nome que está aqui tem que estar aqui. Por quê? Alguém pode tentar gerar um token, tentar ter essa mesma chave secreta, mas ele não ter o Ensure e a audiência exatamente da forma que a gente deixou configurada. Então, é mais uma forma de proteger o token, de proteger a nossa API. Além do cara ter que ter o token, ele tem que, de fato, ter o Ensure e a audiência correta, senão ele vai dar também que você não tem autorização. Então, aqui eu coloquei sua underline empresa, a gente vai manter, e sua underline aplicação na nossa audiência. Sua underline aplicação. Bacana. Claims eu já vou explicar. Aqui a gente está falando a data de expiração desse token é a data de agora que ele está sendo gerado e adiciona mais 1 hora. Ou seja, vamos dizer que agora é meio-dia, mais 1 hora, ele vai expirar às 13 horas. Aqui você pode colocar quanto tempo você quiser do seu token. 1 hora, 1 minuto, 10 minutos e assim por diante. No meu caso eu vou colocar um token válido de 1 hora. E aqui a gente informa de fato as credenciais que esse token ele vai ter. E o que seria esse claims? Vamos voltar aqui para o nosso PPT. Lembra do payload, dados adicionais?
Esse payload, basicamente, eles são as informações que a gente pode passar para dentro desse token. E essas informações, basicamente, ela fica dentro das claims. Ou seja, eu posso passar o que eu bem entender aqui para dentro do nosso token. Então, aqui, ó, esse claims, ele é uma lista de claim, onde a gente pode criar várias claims, várias propriedades para esse usuário que está sendo gerado o token aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero buscar o e-mail desse usuário, o telefone, os dados desse usuário e trazer para dentro do token. No nosso caso, eu vou montar aqui na mão, porque eu não estou buscando esses dados de um banco de dados, né? Então, vamos criar aqui um var claims, é igual a new, uma lista aqui de claims. E dentro dessa nossa lista de claims, eu vou dar um new claim e nossa claim tem a chave e o valor. Qual que é a chave? Eu vou dar o nome aqui da primeira chave, login. Qual que é o login? Admin. Bacana. Vamos dar um vírgula no lugar de ponto e vírgula. Eu vou criar o próximo claim aqui. Qual que é o próximo claim que eu quero? Eu quero colocar o nome dessa pessoa que está como proprietária desse token. E eu vou colocar o nome de administrador do sistema. Bacana, dessa forma podemos copiar o claim, colocar aqui. E agora quando a gente gerar esse token, ele vai gerar esse token baseado em todas essas configurações aqui. Agora só falta a gente chamar o nosso método. No lugar aqui da gente colocar o nosso token direto aqui, eu vou criar uma variável aqui, var token é igual ao nosso token, gerar token JWT. Ele vai retornar uma string e aqui a gente vai passar essa string para dentro. Aqui, dando um OK, new token, passando a nossa string. Vamos salvar e vamos testar essa nossa aplicação. Subiu aqui nosso Swagger. Vamos aqui em conta e vamos tentar logar. Ele vai gerar que a credencial é inválida. E vamos colocar agora uma credencial válida aqui. Então, admin, executar. Olha só o que aconteceu, gente. Ele já criou o nosso token JWT. E podemos voltar aqui no PPT, você viu que um JWT ele segue mais ou menos um padrão aqui, mais ou menos de como ele é gerado, né? Então, aqui ele tem um header, aqui ele tem um payload e aqui ele tem a assinatura. Então, a gente pode copiar esse token e dentro desse token a gente consegue pegar as informações dentro dele. Então, eu acabei esquecendo de informar para vocês, porém tem que tomar muito cuidado, porque esse payload aqui dá para facilmente, em cima desse token, você conseguir pegar essas informações. Por isso que o payload, você só vai colocar informações não sigilosas. Então aqui você não vai colocar, por exemplo, informações de senha e tudo desse usuário. Dentro do payload você vai colocar informações que você quer exibir lá no site. Por exemplo, então o nome do usuário logado, o e-mail dele, alguma informação que não venha a trazer problema para dentro da aplicação. Por que isso? Porque se você pegar esse token que foi gerado de uma certa forma e colocar aqui ó, dentro do jwt.io, copiar ele e colar ele aqui, olha só o que vai aparecer aqui no cantinho direito. O tipo de algoritmo que você está utilizando, que é o hash 256 do JWT, o payload que a gente gerou, então o nosso login é admin, o nome é administrativo do sistema e a nossa chave secreta. Porém, a nossa chave secreta aqui ninguém consegue ver, tá certo? Ela está criptografada, só vai conseguir ver se de fato ter aquela nossa chave secreta que a gente colocou dentro do código. Aí a pessoa consegue desbloquear esse token e aí ferrou, né? Porém, a gente vai deixar isso bem guardadinho e é a forma mais segura da gente estar utilizando aqui dentro das nossas APIs. Então, fica bem claro que o nosso payload, você só vai colocar informações não sigilosas. Então, não coloque aqui, por amor de Deus, senha ou informações que venha a dar tipo de problema para dentro da sua aplicação. Então, bacana. Agora que a gente tem um token, como que eu pego isso e, de fato, faço a minha aplicação entender e bater aqui e funcionar o nosso token? Vamos lá. Para tudo isso aqui funcionar, você precisa, de alguma forma, toda vez que você fazer a requisição, você precisa informar esse token. Então, toda vez que acontecer a requisição para dentro da sua API, você tem que pegar esse token que foi gerado, que é de 1 hora, por exemplo, esse token,
e passar ele na requisição. E como que a gente informa? Como que a gente passa esses dados para dentro da requisição? Como que a gente passa então? A gente passa via header. Só que aqui no Swagger a gente não consegue ter esse tipo de acesso facilmente, né? Então, por exemplo, se você abrir o Postman, pelo Postman você vai conseguir fazer essa requisição tranquilamente. Então vamos abrir aqui o nosso Postman. Aqui no nosso Postman vamos clicar aqui no maisinho. Vamos fazer nossa requisição aqui para a API de tarefa usando o método GET e enviar. Olha só que deu, 401. Porém, aqui no Postman a gente tem várias informações. Então, ó, por exemplo, em Headers, a gente vai vir aqui em Headers e vai usar o nosso header de autorização, Authorization. E dentro desse Authorization tem um valor de autorização, que é o token de fato que a gente vai colocar. Então, a gente não gerou o token aqui, ó. Vamos copiar esse token que foi gerado e vamos colar ele aqui e mandar enviar. Quando ele envia, ele deu não autorizado. Por quê? Existe um outro padrãozinho para a gente utilizar aqui, que é o beer. Então, beer. Então, authorization beer e passa o token. Dessa forma, você vai conseguir agora fazer a requisição para dentro da sua API. Olha só que tranquilo, né? O seu token funcionando, só tem acesso, de fato, quem tem esse token. Se eu tirar aqui, ó, para ele não mandar mais no header essa informação e tentar fazer a requisição, vai dar 401. Se eu colocar agora, ele vai dar 200, porque ele já está autorizado, pessoal. Muito simples, né? Porém, como que a gente faz para a gente não precisar ficar indo aqui no Postman para fazer esse teste? Como que a gente faz para deixar tudo isso no Swagger? Vamos ver isso agora. Vamos fechar então aqui nosso navegador e vamos fazer mais uma configuração que agora é do Swagger para a gente ter a possibilidade de adicionar esse token dentro do Swagger para conseguir fazer as requisições para as nossas APIs. Vamos fechar tudo aqui. Na nossa program.cs, a gente vai fazer o seguinte. Bem aqui em cima na minha linha 28, eu tenho um carinha chamado builder.services add swagger. O que esse cara faz? Ele configura o nosso Swagger. Então aqui a gente vai personalizar a configuração do nosso Swagger. Então é bem simples. Vamos aqui, dentro desse carinha, vamos dar aqui um Enter. Dentro desse carinha do nosso Swagger, vamos criar aqui uma variável. E vamos abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai fazer todas as configurações. Então, primeiro ponto de configuração, quero dar um nome certo ali para aquela nossa API. Então, c.swagger.doc. Dentro aqui a gente vai colocar um v1, new open API info. Vai abrir aqui, vai importar o use Microsoft Open API. E dentro dessas informações, eu posso ter o meu título da minha API, que vai ser igual a sistema de tarefas -API, vírgula. Eu posso dar a versão aqui da nossa API. Eu vou colocar aqui como uma V1 e aqui ponto e vírgula. Outras informações agora, de fato, que é a configuração do nosso JWT aqui. Então a gente vai criar uma variável aqui, security schema é igual a new open API security schema. E aqui a gente vai colocar algumas informações dentro desse esquema. O nome da nossa configuração que eu quero que apareça, que é JWT, colocar maiúsculo JWT autenticação. Podemos dar um vírgula. Aqui, description. Podemos colocar entre com o JWT beer token. Aqui a gente pode colocar o nosso in, é igual a parameter location header. Então o parâmetro vai vir do header da nossa requisição. O type, que a gente pode configurar para security schema.http, então ele vai vir via HTTP. O esquema beer, que a gente está utilizando. O beer format, que é o formato do nosso token, é um JWT. Colocar aqui algumas references, igual a new open API reference. E aqui dentro, ID, vamos passar JWT default.authentication schema. E o nosso type, podemos passar como reference type.security schema. Aqui,
a gente vai chamar o nosso c.add security definition. E aqui a gente vai passar o nosso jwt beer default.authentication schema, passando o nosso security schema que a gente criou aqui. E c.add security require new OpenAPI security requirement. E aqui podemos abrir e fechar, dar um ponto e vírgula. E aqui a gente simplesmente vai montar o nosso security schema, vírgula, new string. Dessa forma, o nosso Swagger já vai estar configurado para ler o nosso token. E que tipo de configuração é essa? Ele vai abrir uma caixinha para a gente informar o token JWT gerado. E a gente não vai precisar informar essa informação, beer. Por quê? Porque aqui, ó, o esquema a gente já está falando que vai vir o beer e ele vai pegar o conteúdo do token e vai já concatenar com esse beer. Então a gente pode vir aqui, dar um play na nossa aplicação e podemos identificar agora o seguinte, que agora ele tem um authorize aqui, um cadeadinho. O cadeadinho ele está aberto. O cadeadinho aberto significa aqui que não está autorizado. Ou seja, se eu tentar vir aqui e buscar alguma informação, 401. Então vou gerar um token admin sem admin, copiar esse token que foi gerado e agora eu posso vir aqui em authorize e olha só que ele apareceu as informações que a gente digitou lá na configuração. Então beer, http beer, entre com jwt beer token. Aqui a gente só precisa copiar o token e dar um authorize, close. Agora ele fechou o cadeadinho, significa que você colocou aqui o token, ele já deu como fechado. E agora é só bater aqui na nossa API e olha só a mágica acontecendo. Já deu 200, porque esse token foi válido, está funcionando tranquilamente. Show de bola. Então agora eu consigo bater em qualquer API aqui via meu Swagger. Tá certo? Então aqui você aprendeu a configurar também já a documentação do Swagger para conseguir receber o token JWT. Então dessa forma protegemos toda a nossa API utilizando o token JWT. Beleza, pessoal? Acabamos de proteger as nossas APIs utilizando o token JWT. Agora que você aprendeu de fato a proteger uma API, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já mete aquele dedão no like. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Compartilhe esse vídeo com a comunidade para o nosso canal crescer cada vez mais, pessoal. Esse canal depende de você para a gente crescer. E é 100% gratuito os conteúdos aqui. Então, pessoal, o mínimo que vocês podem estar fazendo para me ajudar é curtir, compartilhar e estar inscrito no canal. Bom, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.